Caixa lança financiamento de passagens de ônibus. Bilhetes serão adquiridos em lotéricas. Ideia é expandir compra com linhas de crédito dedicada à população de baixa renda. Demagogia. Populismo barato. Sempre custa caro. Populismo barato sempre custa caro. Gostei dessa frase. Lucro dos bancos, enquanto isso, bate recorde. Soma 144 bilhões em 2023. Ou seja, o pai dos pobres espalha algumas migalhas, adota medidas populistas que custam caro, enquanto isso, quem realmente está ganhando dinheiro são os empreiteiros corruptos e os banqueiros petistas. É ou não é? Aí, quando falta recurso, quando o cobertor curto mostra que não tem mais dinheiro, o governo apela para o companheiro, para a ditadura comunista chinesa, para alavancar suas obras do PAC e estimular o PIB. O ministro da infraestrutura de Bolsonaro, Tarcísio de Freitas, não precisava disso. Então, é óbvio que é uma mistura de incompetência com ideologia. O PT tem um projeto de beneficiar os seus companheiros, de seus comparsas, melhor dizendo, de projeto de poder. Ele tem os companheiros locais, os comparsas locais, sindicatos, funcionários públicos, muitos estão cobrando a fatura, insatisfeitos, fazendo greve, mas são os empreiteiros, os banqueiros. E, em âmbito internacional, tem o Foro de São Paulo, a China, a Rússia, o Irã. Então, ele paga pedágio para esses caras. O Brasil, daqui a pouco, vai ser uma província chinesa. E, spoiler desse filme, que é um filme de terror, não há liberdade nas províncias chinesas. Pergunta a turma de Hong Kong e pergunta se eles não sentem saudade de quando Hong Kong era administrada pelo Império Britânico. Bom, como sextou, eu não quero também só ficar azedando o final de semana que se aproxima. Então eu falei lá em cima de sexo, essas coisas, né, que o problema das feministas talvez seja o recalque, não sei. E tem gente que gosta de um final de semana mais apimentado. Tem mulher que fala assim, fala uma sacanagem no meu ouvido. Tem ou não tem? Então eu estou aqui para ajudá-los, como consultor amoroso, né? Fica aqui uma boa dica do Consta. Me fala uma sacanagem. Se a mulher for desse estilo apimentado, tá aqui a dica, né? Fala bem assim ao pé do ouvido dela. Pagar impostos sobre o dinheiro que você ganha. Tributar o dinheiro que você gasta. Tributar coisas que você possui e sobre as quais você já pagou impostos com dinheiro já tributado. Olha, se ela gostar mesmo de uma sacanagem, é orgasmo múltiplo certo. Porque ele só pensa naquilo, né? Vamos combinar que o Tachad só pensa naquilo. Um filme, cobrador de impostos. Animal, leão. Momento preferido do futebol, cobrança de falta. Uma receita, federal. Um personagem do filme China, taxa. Um tecido, malha fina. Um tipo de homenagem que você prefere, tributo. 4 letras, ICMS. A gente ri, mas é para chorar. E vocês que me acompanham há mais tempo são testemunhas de que eu estou desde o primeiro dia de desgoverno alertando. Vai dar ruim, vai dar errado. O Armínio Fraga estava tranquilo, fez o L. O João Moedo estava cheio de expectativa, salvou a democracia. A Helena Landau, a musa da privatização, olhou para o Paulo Guedes, olhou para o Lula, foi seduzida pelo Lula. Então eles não sabiam que ia dar ruim. Eu estou desde o primeiro dia dizendo, vai dar ruim. E o que eu estou fazendo além disso? Mostrando o caminho das pedras para vocês protegerem o dinheiro de vocês. Quanto é que gosta muito do Lula, porque sabe que o Lula é fascista e comunista. Então, a turma entrou com uma liminar, conseguiu aprovar no Legislativo, Marcel Van Hatten, entre outros, a Justiça derruba a liminar e mantém o leilão pela Conab. Porque o Congresso cada vez mais se mostra peça decorativa. Não tem mais muita função, porque descobriram que o ativismo judicial pode governar em substituição ao Executivo, quando tem alguém de direita lá, ou legislar em substituição ao Legislativo.
O detalhe estranho é que um mini mercado e uma fábrica de sorvete foram as microempresas que venceram esse leilão milionário. Que coisa estranha. Já temos, pelo visto, o arrozão. Indícios fortes e graves de irregularidades no leilão em si. As empresas que venceram. Zafira Trading Limitada, considerada microempresa, cujo capital social são de R$110 mil. Essa empresa, que tem conexões estranhas, essa empresa vendeu 73.827 toneladas, 369 milhões de reais. Essa aqui é uma coisa fora da curva. A empresa Wesley Alves de Souza Limitada, também conhecida como Queijo Minas, empresa situada em Macapá, no Amapá. Microempresa, capital social R$80 mil. Vendeu 736 milhões de reais em arroz. Objeto do contrato social da empresa: comércio atacado de hortifrutis granjeiros, comércio atacadista de carnes e produtos de pescados, um mini mercado no Macapá. Ice Fruit, indústria e comércio de alimentos, instalada no estado de São Paulo. Essa empresa que tem no seu contrato social a fabricação de conservas de frutas e a fabricação de sorvetes, vendeu para o governo federal 19.740 toneladas de arroz, 98 milhões de reais. Outra empresa que saiu vencedora deste leilão se chama ASR Locação de Máquinas e Veículos, situada no Distrito Federal. Seu contrato social, como função, vender itens de higiene pessoal, vestuário, transporte coletivo de passageiros, construção de edifícios, construção de rodovias, construção de ruas, praças e obras de terraplanagem, uma diversidade. Vendeu 22.500 toneladas, 112 milhões de reais. Esse leilão cheirava muito mal desde o início. Não tinha justificativa que parasse de pé fazer uma importação de 1 milhão de toneladas no momento onde não falta arroz. Um Estado que clama por receitas públicas ser prejudicado desse modo. Convido os deputados dessa casa a representar-nos junto ao Tribunal de Contas da União e ao Ministério Público Federal, para que passe um pente fino nesse leilão. Não é crível que um supermercado, ou melhor, que um mini mercado chamado Queijo Minas, em Macapá, consiga, com 80 mil reais de capital social, ser o maior vendedor neste leilão. É claro que não. É claro que tem alguma coisa muito estranha e vocês no chat já estavam dizendo, né? Consórcio Nordeste Feelings. 50 milhões de reais para comprar respirador que nunca chegou para uma empresa de fachada de maconha. E aí os caras têm a cara de pau de virar e falar assim: é que eu não sei falar inglês, não sabia que hemp era maconha. Quer dizer, são cínicos. Nós estamos na mão de bandidos. O Brasil está na mão de uma quadrilha. Quem não entendeu isso ainda não entendeu porra nenhuma. Porra nenhuma, vamos combinar. Aí, o safado do ladrão que voltou à cena do crime, e esse deve ser a embalagem, essa deve ser a embalagem do arroz, não com aquela com o selo do governo que ele vai colocar para fazer marketing político e eleitoral em cima da tragédia alheia. Esse é o arroz verdadeiro, o tio ladrão, que vem direto da China, né? É o tio ladrão. Esse sujeito, esse salafrário, esse vagabundo, esse psicopata, vai lá e faz uma encenação no Rio Grande do Sul. Meu amigo João Luiz Mauad, inacreditável, a microempresa comprar, é um verdadeiro empreendedor o sujeito, né? Capital de 80 mil reais vai movimentar quase 600 milhões. Aí, o sujeito vai lá e faz essa cena, pegando com a pontinha dos dedos o tijolo e com lágrima de colírio chinês, provavelmente, no olho. Eles esquecem hoje em dia que a gente tem as imagens da cena sendo montada pelo editor, pelo produtor hollywoodiano, né?
Eles esquecem desse detalhe ou não ligam, porque tem muito otário no mundo mesmo, né? Um ator canastrão que explora de forma demagógica o sofrimento alheio. Isso é coisa de psicopata. Eu só fico na dúvida de para quem vai o Oscar. Porque o Lula tem um concorrente, que aliás é amigo dele, comparsa, né? Um mafioso condenado a 400 anos de prisão que confessou a fraqueza pelo roubo, mas tá solto. Tá sem censura nas redes sociais. Ao contrário de mim. Isso é o Brasil. É um ator também. Eles odeiam a democracia, eles são de direita, eles são preconceituosos, eles têm horror à política de cotas, eles têm horror à vida progressista, eles têm horror a isso, eles são direita e ainda usam o nome de Deus. Esse Bretas usava o nome de Deus, um falso evangélico. Eu sei o que é Deus, porque se não fosse Deus eu não estava vivo hoje. Eu sei o que é Deus. O que é Deus sozinho numa cela 22 horas por dia. Esse cara não sabe nada do que é Deus. Isso é um anticristo. Esse cara que vai prender mulher. Quantas mulheres eu vi presas de presos da Lava Jato? Quantos filhos? Quantos irmãos? Um método fascista. Eu vou te falar, são muito ridículos. O Brasil é uma... Olha, vou te falar uma coisa, gente. Que dureza. Que dureza. Mas, enquanto isso, continua trabalhando aí, pagando os impostos em dia, porque o vagabundo psicopata quer levar a visitante da cadeia, hoje a esposa dele, para rodar um pouquinho mais pelo mundo. Vão para a Itália e para a Suíça. Torrar mais umas dezenas aí de milhares de dólares dos contribuintes brasileiros, porque desgraça pouca é bobagem quando se trata de Brasil. Eu falei dos comparsas do Lula, né? Recebi uma mensagem de um dos comparsas dele esses dias. Os conselhos, essa máfia sindical toda, né? Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro, responsável legal pela empresa Rodrigo Constantino, eu apaguei o nome todo aí, né? E o CNPJ. O seu registro não está em dia. Segundo a lei, o CRA do Rio de Janeiro é responsável pela fiscalização da profissão de administrador e você precisa... Enfia no rabo esse pedido. Eu fechei essa e a minha outra empresa que eu tinha no Brasil. Tudo que eu puder fazer fora do Brasil, não pagar imposto no Brasil, assim será. Porque eu não quero sustentar vagabundo, safado. Vai cobrar da mãe, vai cobrar da Janja. Bom, nós temos alguma desconfiança em relação aos tecnocratas. O Tarcísio, uma no cravo, uma na ferradura. Quando ele acerta, a gente elogia. Quando ele escorrega, a gente, acende a luz amarela. Aqui é total independência. Não tenho uma queixa, só agradecimento de Tarcísio sobre Dilma Rousseff. Vamos de olho.